Olá, pessoas, eu sou o Gabs e hoje eu vou praticar um pouco aqui da leitura, né? Dos idiomas que eu sei. E hoje eu vou utilizar esse texto aqui, ó, como base, que é Djokovic joins Navratilova, Federer with 100 a Wimbledon win. E tipo, isso aqui não interessa, né? O que interessa é as aspas do Djokovic, né? E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler. A gente, eu tô contando com você também, né? Que você vai ler também. é, tipo, a gente vai ler as aspas do Djokovic como se fosse a gente. É, tipo, como se fosse a gente falando, né? Que é o método do shadowing, que é basicamente uma leitura, né? Então, utilizar essa aspa aqui, né? São três aspas, né? Eu vou transferir para a parte do Google Tradutor, né? Aquela ali é muito pequena, eu não gosto de ler. Tipo, tu vai entender melhor quando a gente começar a praticar, eu acho. Agora, para a parte que interessa, a parte do translate, né? Primeiro eu leio em inglês, né? A aspa tá em inglês. E depois eu vou pro francês. Aí depois do francês eu vou para o espanhol. E depois pro alemão e depois pro italiano, né? Vou deixar aí a minutagem aí. Se você tiver interesse nos outros idiomas para ver também. Mas se você quiser ver só o inglês, tá tudo certo também, né? Então vamos lá. Aqui eu gosto tipo de tirar essas partes aqui que é irrelevância. Vamos lá, primeiro. Set Djokovic. Aí tem informações aqui desnecessárias, piripopopó. E, tipo, não interessa, né, pra gente. Então vamos lá. Aqui, ó, tipo, a aspa termina aqui, né? Então você vai ler isso tudo como se fosse uma parada só, tá ligado? Aí aqui também a mesma coisa. Até aqui os três pontinhos. E depois o finalzinho aqui, né? Tipo, são três aspas, né, digamos assim. Então vamos lá, né? Eu vou ler como se eu estivesse lendo num dia normal, né, de estudo, né? Aí depois, tipo, se você quiser praticar aí, só dá aquela pausa, né? E tamo junto. Vamos lá, né? Essa parte aqui, primeira parte aqui. Wimbledon is the favorite and dream tournament, not just for myself, but probably for the majority of tennis players. Então, tipo, você meio que percebeu que eu, tipo, falei como se eu estivesse falando português, né? Então, nesse caso aqui, se fosse o português, seria o Wimbledon o Wimbledon é o torneio favorito, né? É torneio favorito e aqueles que os jogadores sonham, né? Não só para mim, mas também provavelmente para a maioria dos jogadores de tênis. Então, tipo, seria mais ou menos isso, né? Imitar a sua, como é que eu posso falar? O seu ritmo, né? O seu tom de voz, como se você estivesse falando português, mas só que no inglês, né? Eu vou ler de novo, né? Então vamos lá. Wimbledon is the favorite and dream tournament. Tipo, isso aqui como se fosse uma parada só. Aí quando tem uma vírgula é meio que uma pausa natural, né? Ou seja, aí você vai dar uma pausazinha aqui, aí, tipo, not just for myself, but probably for the majority of tennis players. Então vamos lá pro próximo, né? Até os três pontinhos aqui. Growing up, most kids dream of playing here and winning here. Tipo, quando se fosse no português, hein? Quando as crianças estão crescendo, aí o sonho dela basicamente é jogar aqui e ganhar aqui. Então, tipo, você vai ler como se fosse no português, né? Mas aí, como você já sabe, né? Eu vou pular aqui. Então, any history I can make in my favorite tournament, I'm blessed. Aí, vamos lá. Agora todo mundo junto, né? Tipo, tipo seguindo um ritmo normal, da fala normal, né? Wimbledon is the favorite and dream tournament, not just for myself, but probably for the majority of tennis players. Growing up, most kids dream of playing here and winning here. Any history I can make in my favorite tournament, I'm blessed. Como você já entendeu, né? Como é que faz. Aí agora eu vou ler como se eu estivesse lendo no dia normal, né? Então aqui, tipo, até o ponto. Aí até aqui. Acredito que já entendeu isso aí, né? Então vamos lá. I've enjoyed myself very much, except maybe the last couple of games. Aí percebeu aqui que, tipo, eu não falei I have, né? I've enjoyed. I've enjoyed myself very much, except maybe the last couple of games. Couple of games. Então, tipo, eu tenho gostado, né, do torneio até o momento, exceto os dois últimos jogos, né? Last couple pode ser é, dois, né? Ou pode ser também, tipo, os últimos mais recentes, digamos assim.
Aí things got a bit complicated. Aí aqui, tipo, pode ser gotta, things got a bit complicated, ou pode ser got a bit complicated. Aí as coisas têm estado complicadas, né? As coisas estão complicadas, né? No português dizido, né? Que a gente fala do dia a dia. It's never easy playing a friend and compatriot. Então vamos lá. Todo mundo, né? I've enjoyed myself very much, except maybe the last couple of games. Things got a bit complicated. It's never easy playing a friend and compatriot. Vamos lá. Até aqui, tipo, a vírgula, lembrando que é uma pausa natural, ou seja, tipo, você pode continuar, né? Mas você pode pausar aqui, como se você fosse estivesse pensando no que falar, tá ligado? Então, vamos lá. I try not take anything for granted, particularly at this age. I still look going strong, still is trying to compete with the young players and do some slides and some splits on the court and push myself to the limit. Tá aqui, ó, tipo, vamos lá. I try not to take anything for granted. Aí é como se você estivesse pensando, lembrando que você que é como se você estivesse falando uma aspa sua, né? Perdão. Aí, tipo, você vai pensar na sua próxima aspa, né? Aí, tipo, particularly at this age, I still going strong. I still trying to compete with the young players and some slides and some splits on the court. Aqui é uma aspa mais longa, né? Então, tipo, você vai falar aqui como se fosse uma parada só, né? And push myself to the limit. Aqui, tipo, ó, tem dois THs, né? Digamos assim. Então você vai falar como se fosse with a, compete with the, tá ligado? Como se fosse uma coisa só. With the young players and do some slides and some splits on the court and push myself to the limit. Aí agora parou, né, o inglês, agora vamos para a parte massa, né, que é a parte do francês. E aí você vai fazer basicamente a mesma coisa que você fez no inglês, tá ligado? Tipo, aqui, ó, vamos lá. Acho que dá para sim, dá. Até a vírgula, aí aqui continua outra coisa. Vai ser basicamente a mesma coisa que você fez, mas o francês é um pouquinho mais complicated, né? Vamos lá. Wimbledon est le tournoi préféré et rêvé, pas seulement pour moi, mais probablement pour la majorité des joueurs de tennis. Le tournoi préféré et rêvé, tipo, observações, né? Quando é esse acento agudo no é como se fosse E, tá ligado? Rêvé. Enquanto que esse acento circunflexo é E, né? É o contrário do português. Nesse caso aqui, ó, vai ser dessa palavra, né? Vai ser préféré. O R do francês também é um pouco complicado, né? Mas você se acostuma com ele depois. Fica por outro dia, né? A questão da pronúncia e dos fonemas. Talvez o próximo vídeo aí. En grandissant, la plupart des enfants rêvent de jouer ici, de gagner. Si je peux écrire l'histoire de mon tournoi préféré, je suis béni. En grandissant, aí vírgula, pausa. La plupart des enfants rêvent de jouer ici, de gagner. Aí, tipo, já deu pra perceber, né? Acredito que você já deve ter estudado francês em algum momento, né? Se não, tipo, normalmente a maioria das palavras não são pronunciadas essas consoantes no final. Então aqui, ó, tipo, é grandissant, né? Grandissante, à la plupart, né? Plupart. Aí aqui tem uma junçãozinha, né? Tipo, normalmente quando são essas palavras pequenininhas, né? Como a de, aí le, lembrando que elas sozinhas, né, a consoante não é pronunciada, mas quando vem com a vogal logo em seguida, aí você vai juntar, né? Então vai ser des enfants. Nesse caso aqui não é som de S, né? É som de Z. Então vai ser des enfants rêve de jouer ici e de gagner. Aqui, ó, mais uma vez, né? Rêvant. Vai ser rêve. Rêve de jouer ici e de gagner. Por isso que é importante saber a pronúncia das palavras, né? E, tipo, por consequência, né, saber também a transcrição fonética, né? E vai ser, talvez, o próximo vídeo aí, não sei. Se tiver próximo vídeo, né? Então, continuar, né? Si je peux écrire l'histoire d'un mon tournoi préféré, je suis béni. Si je peux. Aqui é, tipo, esse o X, normalmente é U. Então, si je peux. Aí na parte da pronúncia, né, eu vou estar com a câmera ligada, né, para você ver como é o movimento da boca. Mas mais importante ainda é saber no interior da boca, né, como é que você tem que fazer o som. Então vamos lá, todo mundo junto, né. Wimbledon est le tournoi préféré et rêvé, pas seulement pour moi, mais probablement pour la majorité des joueurs de tennis. En grandissant, la plupart des enfants rêvent de jouer ici et de gagner.
si j'ai pu écrire l'histoire de mon tournoi préféré, je suis béni. Vamos lá. É aqui até a vírgula, tá ligado, né? Até o ponto. E aí vamos lá, né? Je me suis beaucoup amusé, sauf peut-être les deux derniers, les deux derniers matchs. Les choses se sont un peu compliquées. Ce n'est jamais facile d'affronter un ami et compatriote. Ah, aqui a junção é peut-être. Peut-être, que é talvez, né? Os dois últimos jogos, les deux derniers matchs, les choses se sont un peu compliquées. Se sont um peu, pode ser também. Tipo, é como se tu fosse juntar o T com o an, né? Então, les choses se sont un peu compliquées, mas pode ser se sont un peu compliquées também, sem som de T. Aí vamos lá. Ce n'est jamais facile d'affronter un ami et compatriote. Un ami, aqui ó, tipo, consoante com vogal, né? Não é toda vez que isso acontece, não, mas normalmente essas palavrinhas pequenas você vai ter que juntar, tá ligado? Então, ce n'est jamais facile d'affronter un ami et compatriote. Aí, j'essaie de ne rien prendre pour acquis, surtout à cet âge. Je suis toujours en pleine forme. J'essaie toujours de rivaliser avec les jeunes joueurs, de faire les glissades et de grands écarts sur les cours e de reposer mes limites. Então, aqui, tipo, normalmente como você fez, se você viu, né, obviamente, a parte do inglês. Aí aqui a vírgula é a pausa natural, né? Então vamos lá. J'essaie de rien prendre pour acquis, surtout à cet âge. Aí que, tipo, você vai juntar, né? Acetagem. Aqui é uma observação importante que não é U, é U. Surtout acetagem. Je suis toujours en pleine forme. Pause. J'essaie toujours de rivaliser avec les jeunes joueurs, de faire des glissades et des grands écarts sur les cours et de reposer mes limites. Aí agora vamos pro espanhol, né? Spanish. Eu gostaria do feedback se, tipo, se tá dando para acompanhar direito ou se eu preciso usar aqui a canetinha, né? Pra você saber o que eu tô fazendo e tal. Mas se tiver dando para sacar direitinho aí, tu avisa, se não, da próxima vez eu uso aqui a canetinha para ficar mais massa, para ficar melhor. Então vamos lá em espanhol, né? Tipo, essas alturas do campeonato já entender como funciona, né? Só a parte da pronúncia que vai ser necessária aqui, né? Wimbledon es el torneo favorito y soñado, no solo para mí, sino probablemente para la mayoría de los tenistas. Es el, es el, es el torneo favorito y soñado, não só para mim, sino provavelmente. Aqui, tipo, a gente quer falar não, né? Mas no português a gente fala provavelmente, né? Mas aqui é tá vendo? É um pouco complicado, né? Provavelmente. Que, tipo, a dificuldade de algumas coisas do espanhol pro português é que a gente quer trazer algumas coisas, alguns vícios de linguagem do português pro espanhol, tá ligado? Aí, outra observação aqui também tipo, pode ser maioria, mas eu prefiro pronunciar esse Y no espanhol como J, que é normalmente como vai ser pronunciado na América, né? Então vai ser para a maioria de los tenistas. Aqui, novamente, vai aparecer aqui maioria. Se não me engano, esse texto tem mais situações dessas, do Y ser pronunciado como se fosse J, na maioria, tá ligado? Como se fosse um J do português. De niños, la mayoría de los niños sueñan con jugar aquí, ganar aquí. Así logro hacer historia em mi torneio favorito, me sinto afortunado. Agora aqui tem duas observações importantes, né? E acredito que nessa altura do campeonato sabe que esse N com tio, né? É como se fosse o NH, né? Então, de niños, sueñan. Então tá tranquilo, eu acho, né? Aí se lograr hacer história em mi torneio favorito, me sinto afortunado. A ser, você tá ligado como é que faz o TH no inglês? Tá tranquilo, esse C aqui, né? A ser, aí fica para outro dia também, né? A parte da pronúncia. E enquanto que esse D aqui é o TH vozeado, né? Afortunado. Mas em alguns casos também é como se a galera do espanhol não pronunciasse esse D. É como se fosse
se eles pulassem do A para o O, né? Então, tipo, a gente tem a impressão de estar ouvindo afortunado, afortunado, mas tem esse D, afortunado. Vamos lá. Algo he disfrutado mucho, excepto quizás a los últimos dos partidos. Tranquilo aqui, né? Tipo, a parte de juntar todo mundo, né? Mas a parte da pronúncia tem é, excepto esse X. A observação é que, tipo, normalmente ele é pronunciado excepto, excepto quizás los últimos dos partidos. As coisas se complicaram um pouco. Nunca é fácil jogar contra um amigo e compatriota. Aqui, esse J aqui no começo é não é fácil jogar contra um amigo e compatriota. Intento no dar nada por sentado, sobre todo a esta edad, todavía en plena forma, sigo intentando competir con los jóvenes, hacer algunos slides y splits en la pista, esforzarme al máximo. Vamos lá de novo, né? Intento no dar nada por sentado, sobre todo a esta edad, todavía en plena forma, sigo intentando competir con los jóvenes, hacer algunos slides y splits en la pista. Tipo, todo mundo junto, né? Tipo, aqui, tipo, intenta não dar nada por sentado. Tipo, já tenta juntar todo mundo isso aqui, aí pausa. Aí todo mundo junta essa galera aqui, pausa. Junta essa galera aqui, pausa. E assim vai, tá ligado? Enquanto tiver vírgula, você pausa. A ser alguns slides e splits na pista. Serve pro E também, né? Que nesse caso aqui é o Y. Aí na pista e esforçar-me ao máximo. A outra coisa que esqueci de mencionar é esse R aqui, né? Que tipo, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. O R da palavra arar, certo? Então é esforçar-me. Esforçar-me, tá ligado? Aqui também a ser. A ser. Então, tipo, quando tiver R, você vai ter que fazer esse. Deixa eu ver se tem outros casos aqui. Complicaram um pouco. Partidos, tá ligado? Então vamos agora pro alemão, né? Que é agora que fica interessante, né? Ou alemão. German. German. Agora fica massa, né? Wimbledon ist meine Lieblingsturnier und meine Traum nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für die meisten Tennisspieler. Aí, tipo, vai ser melhor, né, explicar isso quando for a parte da pronúncia, né? Mas aqui, tipo, a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa como se estivesse lendo no inglês, né? Aí o Wimbledon é meu torneio favorito, é meu sonho. Não só para mim, mas talvez sondern wahrscheinlich für die meisten Tennisspieler. Para a maioria dos tenistas. Né? Tipo, se você quiser ver como é em português, você volta aí o vídeo. Né? Mas aqui observações, tipo, observações fáceis aqui, né? Aqui, ó. Esse R aqui normalmente ele, tipo, é como se ele não existisse na pronúncia, né? É sondern, sondern, sondern. É como mais ou menos fosse um arzinho saindo, né? Sondern. Aí, tipo, essas palavras mais. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Esse CH, tipo, tem que mostrar com a parte da pronúncia, né? Mas aqui, tipo, dá pra perceber, ó. Aqui é um som e aqui já é outro som. Vaschneilich, tá ligado? Vaschneilich. São dois sons diferentes, né? Mas esse CH já tem que colocar em mente que ele é muito importante. Ele aparece direto. A nicht, a nur für mich. Mas aqui dois sons importantes, né? Que é esse R, que eu já citei aqui como Zondean. É como se fosse um Azinho saindo, né? Como se fosse no inglês, que é nur. Não, é nur, nur, nur. Aqui mais uma vez, für. Esse O aqui com um tremazinho, né? Que eu esqueci como é que se fala esses dois pontos em alemão. Enfim, mas aqui é som de I, né? É für, não é für, für mich, sondern wahrscheinlich für die meisten Tennisspieler. Outra observação aqui é que normalmente, né? Tem algumas exceções, mas é mais raro de ver. Mas esse S com uma consoante tem esse som de sh, como se fosse a palavra xícara, né? Então é spila, Tennisspieler.
Então vamos lá. Die meisten Kinder träumen davon, hier zu spielen und zu gewinnen. Ich bin dankbar dafür, dass ich bei meinen Liebl Pardon. Ich bin dankbar dafür, dass ich bei meinem Lieblingsturnier Geschichte schreiben kann. Geschichte. Mais uma vez aqui, ó. Tipo, tá cheio de SH esse texto, ó. Ainda bem, né? Que dá pra você perceber como é que funciona, né? Ich, que é eu. Tipo, é ich, mas pode ser ish também, né? Tipo, é comum de você ver essa pronúncia como se fosse o S de S. O X é a palavra xícara. Mas aqui, normalmente, tem duas vezes a pronúncia, né? Que é sh e Geschichte. Aí, como eu já havia mencionado, né? Sh, esse S com a consoante, né? Que é schreiben kann. Mas vamos voltar aqui, né? Aqui, ó, observação importante é träumen, não é traumen. Tipo, normalmente quando é plural, algumas vezes muda a pronúncia, tá ligado? Aí tem esse tremazinho em cima. Aí, então vai ser träumen, que é sonhos, né? Davon hier zu spielen und zu gewinnen. Essa aqui é um caso interessante também, né? Daquele que eu tinha explicado do R. Here, here, é como se fosse um A no final, tá ligado? Um Azinho saindo, é here, here, zu spielen, zu spielen. Outra parada importante também é tipo, se eles pulassem esse L aqui, tá ligado? Então, pode ser, né? Spielen, mas pode ser spielen, spielen, spielen und zu gewinnen. Ich bin dankbar dafür, dass ich bei meinem Lieblingsturnier Geschichte schreiben kann. Outra parada importante também, que é tipo, eles fazem muito isso, né? Que é tipo, por exemplo, é o torneio que eu mais gosto, né? Tipo, no português são todas essas palavras, né? Mas aqui, tipo, eles juntam, né? Então, Lieblingsturnier, meu torneio favorito, né? Digamos assim, fica uma palavra só. Então, aqui, ó, pra gente seria torneio favorito, né? Digamos assim, e torneio. Mas aí não vai ser torneio favorito, duas palavras. Eles juntam, né? Lieblingsturnier. Aí como é que você vai saber disso, né? Normalmente tem esse S aqui, tá ligado? Pra você saber que é tipo uma palavra só. Então vamos lá. Ich habe es sehr genossen bis auf die letzten Beispiele. Es wurde etwas kompliziert. Observações, tipo, aqui, tipo, normalmente no dia a dia, né? Não vai ser pronunciado esse E no final. Então vai ficar Ich hab es sehr genossen bis auf die letzten Beispiele. Es wurde etwas kompliziert. Esse Z tem som de TS, né? Então vai ser kompliziert. Não vai ser só som de S, tá ligado? Até para falar errado é difícil. Mas, tipo, esse Z vai ter som de TS, né? Então, es wurde etwas kompliziert. Es ist nie einfach, gegen einen Freund und Landsmann zu spielen. Einfach. Aí, mais uma variação do CH, né? Tem esse som de einfach. Einfach. Gegen einen Freund und Landsmann zu spielen. Esse é o. Normalmente tem som de Oi, né? Então vai ser Freund und Landsmann zu spielen. Aí aqui, mais uma vez, esse CH vai ser diferente, né? Aqui tem. Não, acho que é só essas duas variações de CH. Que esse é o som mais importante do alemão. É o som mais diferentão, digamos assim, das consoantes, né? Esse ich. Mas pode ser também, como Versuche. E também pode ser selbstverständlich. Não, não, tá. Esse aqui é o que eu já fiz, né? Mas esse do começo aqui, cadê? Wahrscheinlich. Então, só aqui tem três variações, né? Sh, aí, e, tá ligado? Esse é o som mais complicado do alemão. E talvez o mais destacado, né, dos caras, né? Então, vamos lá. Ich versuche nicht als selbstverständlich anzusehen, besonders in diesem Alter. Ich bin immer noch stark, versuche immer noch mit den jungen Spielern mitzuhalten, ein paar Slides und Spargats auf dem Platz hinzulegen und an meine Grenzen zu gehen. Perdão. Então, outra observação aqui que, tipo, essas palavras, né, que tem os casos no alemão, né, que é o dativo, o acusativo
É que esses são os principais, é o nominativo e o genitivo. Aí, tipo, isso aqui, ó, esse final determina qual é o caso, tá ligado? Aí, tipo, pra pronúncia, né, que é o que a gente tá vendo aqui agora, tipo, também faz diferença, que você vai ter que pronunciar esse M de fato, né? Dizama, Dizama, porque poderia ser um N no final, deixa eu ver se tem. Ó, Mitzelhalten, não, aqui, ó, que ó, mit den Jugend, Jugend, enquanto que aqui é in diesem Alter, tá ligado? Então tem que pronunciar direito, né? Tipo, no português seria in diesem, aí din, aqui tá certo, né? Digamos assim, com exceção nasalado, né? Mas no alemão você vai ter que pronunciar de fato o M e o N, né? Senão vai ficar confuso, né? Como se fosse uma coisa só, tá ligado? E aí você vai ter que diferenciar nesses casos, né? Porque são dois casos diferentes. Aí, então vamos lá, né? Ich bin immer noch stark, versuche immer noch mit den jungen Spielern mitzuhalten, ein paar Slides und Spagats auf dem Platz hinzulegen und an meine Grenzen zu gehen. E por último, né, o italiano. O italiano é um pouco diferente, né? Porque tipo, eu não sei todas as pronúncias, né? E aí eu utilizo esse site aqui maravilhoso que vai aparecer agora. Só copiar essa galera aqui. Agora vai aparecer, né? Que é o IPA, né? Já coloquei no outro vídeo, né? Se você quiser ter acesso. Eu vou colocar aqui também. Mas já apareceu no outro vídeo, né? Explicando como é que eu estudo italiano. Aí vem aqui, muda para o italiano. Coloca aqui o texto, né? E aqui aparece a parte importante, né, da língua, né, que é a transcrição fonética, né? E, tipo, se você não viu o outro vídeo, ó, é só clicar, por exemplo, aqui na palavra sonho, aí vai aparecer Sogno. como é que você deve pronunciar. Por exemplo, aqui crescendo, Crescendo. tipo, como é que você deve pronunciar, né? Tipo, aqui são os sons das palavras, certo? Aqui é vincere. Vincere. Aí, nesse caso aqui, como eu vou. Agora eu vou mostrar como eu estudo italiano, né? Tipo, primeiro eu leio isso aqui tudo como, tipo, se fosse eu falando, tá ligado? Aí eu venho aqui, tipo, eu venho pra tirar a dúvida, a palavra que talvez eu não saiba como pronunciar. E aí, tipo, se eu não tiver nenhuma dúvida, eu continuo pro próximo parágrafo. E assim vai. Vamos lá. Wimbledon é o torneio preferido e o sonho, não só para mim, mas provavelmente para a maior parte de tenistas. Observações que, tipo, o T é a mesma coisa no português. Então vai ser preferido. Il sogno, não solo per me, ma provavelmente per la maggior parte dei tennisti. Aqui normalmente esse GN é sonho, é NH. Aqui é per me, não per me, ma provavelmente per la maggior parte dei tennisti. Tipo, tem várias variações, né? Mas aqui é como se fosse DG, né? Então vai ser maggior parte dei tennisti. Aí, crescendo, la maggior parte dei bambini sogna di giocare qui e vincere qui. Sono fortunato se riesco a scrivere la storia nel mio torneo preferito. Então vamos lá, crescendo. Esse SC provavelmente vai ser som do X de xícara, né? Crescendo. La maggior parte dei bambini sogna di giocare qui. Esse QU normalmente vai ter esse som de qui, tá ligado? Aí giocare também, esse G normalmente vai ser J. Giocare qui e vincere qui. Esse C normalmente é T. Vincere. Deixa eu ver. Cadê aqui, ó? Vincere. Vincere. Esse C normalmente vai ser esse som aqui, ó. De Vincere. vincere. Qui. Daí sono fortunato se riesco a scrivere. Normalmente os verbos, né? Que aqui seria escrever, né? A parte mais forte da palavra é no começo, né? Então vai ser scrivere, tá ligado? A ênfase vai estar no começo, né? No scrivere. Aí a história nel mio torneio preferido. Aqui tá tranquilo, eu acho, né? Então não tenho nenhuma dúvida. E sigo, né? Vamos lá. Mi sono divertito molto, tranne forse le ultime due partite. Le cose si sono un po' complicate. Non è mai facile giocare contro un amico in un nazionale. Tranquilo aqui, né? Mi sono divertito molto, tranne forse le ultime due partite.
Le coisas si sono um po'. Aqui é po, a pronúncia. Ah, parou na hora que eu tava explicando, né? Acho que parou a partir daqui, né? Le coisas si sono um po' complicate. Isso aqui é muito comum, que seria um pouco, né? Um po, a pronúncia, né? Um po. Complicate. Não é mais facile giocare contro un amico in un connazionale. Esse é com. Agora eu esqueci a crase, né? Esse é craseado. É som de E, né? É como se fosse o nosso E com acento agudo. Né? Não é mais facile. Aqui pode juntar também, né? Não é mais facile. Aqui eu já expliquei que esse C normalmente é ch, facile. Aí aqui é J. Giocare contra um amico e um connazionale. Normalmente esse Z vai ser som de TS também. Connazionale. Aqui, connazionale. Connazionale. Tranquilo, né? Vamos pro próximo. Cerco di non dare nulla per scontato, soprattutto a quest'età. Sono ancora forte, cerco ancora di competere con i giovani giocatori, di fare qualche scivolata, qualche spaccata in campo e di spingermi al limite. Agora aqui tem algumas dúvidas, né? Mas quando chegar a dúvida eu vou lá e tirar a dúvida com a pronúncia certa. Mas aqui é cerco di non dare nulla per scontato, soprattutto. Essa palavra aqui é interessante, né? Que tipo, soprattutto. Soprattutto. É como se fosse o T da palavra tatu, né? Tipo, bem. Bem parecido com. Bem parecido, não, é a mesma coisa com o português, né? Soprattutto a questa età. Aquele que eu já tinha falado do que o, né? Questa età. Aí, ou quando tiver a crase, aí já é como se fosse o A com acento agudo. Esse A mais aberto, né? Nesse caso, o E também não é. Também é acento agudo é aberto, né? Sono ancora forte, cerco ancora di competere, aquilo que eu já falei, né, do verbo, né? Normalmente a ênfase está no começo, é competere con i giovani giocatori, di fare qualche scivolata e qualche spaccata in campo e de spingermi al limite. Essa palavra aqui é interessante, é que eu já falei, né, do que eu, né, qual, mas esse CH é tipo que, né? É como se fosse som de K. Aqui, ó. Qualque. Qualche. Qualque. Ou seja, se você vê um CH, normalmente vai ser KE, né? Qualque, a chivolate, qualque, espacate em campo e de a spengere ao limite. Adetto. Então, vou ler todo mundo aqui, né? Tipo, como se fosse uma parada só. E aí tu tenta praticar também, pra ver se tu consegue praticar, né? Uno dei tornei preferiti il sogno non solo per me, ma probabilmente per la maggior parte dei tennisti. Crescendo, la maggior parte dei bambini sogna di giocare qui e vincere qui. Sono fortunato se riesco a scrivere la storia nel mio torneo preferito. Mi sono divertito molto a tranne forse le ultime due partite. Le cose si sono un po' complicate. Non è mai facile giocare contro un amico e un connazionale. Cerco di non dare nulla per scontato, soprattutto a questa età sono ancora forte, cerco ancora di competere con i giovani giocatori, di fare qualche scivolata, qualche spaccata in campo e di spingermi al limite. E é isso aí, ó. Até o próximo vídeo. Se tiver próximo vídeo, tamo junto.